Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos o que, hein? Fortalecimento para a nossa fé. Eu realmente espero, assim como tenho orado e pedido ao Senhor, que esse pequeno momento possa produzir frutos em sua vida, em sua fé, para que você amadureça cada vez mais, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder e, diante dos temas que temos tratado aqui, possa estar cada vez mais preparado para enfrentar o mundo com seus enganos e armadilhas de Satanás, não é? Portanto, nessa semana, vamos falar também de um tema muito importante que tem arrasado, destruído a fé de muitas pessoas e prejudicado também muitas famílias, lares, relacionamentos, irmãos em Cristo. E esse tema é o fingimento. Assim como que hipocrisia, falsidade, não é? Vamos tratar desse tema nesta semana, o fingimento. E hoje vamos começar falando que aquele que tem o coração fingido é infiel e perverso. Vamos ver isso no Salmo 12, do verso 1 até o verso 8, um salmo de Davi. Está escrito: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua que fala com orgulho. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a maldade é exaltada. Então Davi está exatamente falando aqui, não é? Essas palavras que são palavras exatamente manifestando pensamentos e aquilo que ele estava enxergando naquele momento. Socorro, ele diz ao Senhor. Ele pede ajuda a Deus porque ele estava cercado de homens infiéis, não é? Estava cercado de homens maus, que estavam inclinados para a maldade, estavam praticando a maldade. E Davi descreve estes homens, falando que já não há homens piedosos, e a piedade aqui é a devoção ao Senhor. Então ele diz: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Olha, é muito interessante a gente perceber Davi falando daquela época, como nós também estamos olhando nesta nossa geração tão estragada, corroída, não é? Degradada pelo pecado, onde muitos, na verdade, não estão assumindo a sua posição de fé em Cristo Jesus. Por isso, muitos estão andando neste caminho. Já não há homens piedosos, devotos ao Senhor. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. E muitas vezes é isso que nós temos enxergado nesse tempo. Falam com falsidade uns aos outros, olha aí o nosso tema, não é? Com fingimento, não é? Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Então, o que nós temos visto nesse tempo são pessoas que não conseguem mais viver na sinceridade e na verdade. Alguns porque começam a frequentar a igreja e assumem um personagem de santidade, de retidão, mas os seus corações estão machucados, feridos, magoados, inclinados para o pecado, estão sendo aqui, como Davi está falando, bajuladores muitas vezes, coração fingido muitas vezes, falando com falsidade uns com os outros, manifestando um sentimento de amor, de interesse, de realmente se importar, mas quando no coração são egoístas e orgulhosos. Então ele diz: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala, não é? É soberbamente, a língua que fala com orgulho. Mas olha como essas pessoas pensam: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Então agora Davi, no verso 5, fala algo maravilhoso, porque ele fala da ação de Deus diante de tudo isso. Ele diz: por causa da opressão dos pobres e
do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Então Deus vê a dor do seu povo, o gemido, a dificuldade, a opressão dos pobres, e o Senhor se levanta para auxiliar, para ajudar, para fortalecer. E essa é a ação que nós cremos e confiamos no nosso Deus. Mas para quem? Para os fingidos? Para os falsos? Para os hipócritas? Para os bajuladores? Para os infiéis? É evidente que não. Aquele que tem a piedade diante do Senhor, que tem uma devoção sincera e tem cada vez mais assumido um compromisso com o Evangelho de Cristo, andando em verdade, assim mesmo, diante dos seus defeitos e problemas, mas confessando os seus pecados e buscando santificação diante do Senhor, esse, o Senhor diz aqui, eu me levantarei, eu fortalecerei. Então Davi continua dizendo, sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração e tu nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a maldade é exaltada. Nós estamos vendo isso nesse tempo. E o que estamos vendo ao nosso redor? Certamente uma maldade que vai se multiplicando de forma exponencial, crescendo cada dia que passa, a maldade e todas estas perversidades que estão acontecendo no mundo, e o mundo está assumindo todas essas coisas. O cálice da ira de Deus está transbordando cada vez mais, como em Sodoma e Gomorra. E nós então como vamos viver no meio de toda essa maldade? Certamente entregando, permitindo que o Senhor esteja orientando, dirigindo as nossas vidas e nos livrando daqueles que são infiéis, da infidelidade, da hipocrisia, da bajulação, do coração fingido. Então, seja o que for, não permita que isso aconteça com a sua fé. Viva na verdade de Cristo. Ainda que você tenha defeitos, problemas e dificuldades, procure um lugar, procure uma pessoa para confessar os seus pecados, para conversar sobre as suas dificuldades e liberte-se em Cristo, porque o Senhor prometeu, eu me levantarei. Então tome esta palavra sobre a sua vida nesta manhã e se fortaleça no Senhor. Deus te abençoe.